Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja Batista do Cordeiro. Novamente é uma satisfação ter você aqui conosco, justamente para falar de uma mensagem de esperança, sobre a verdadeira esperança. E precisamos muito disso, porque os nossos dias são dias bem complexos, complicados, onde nós temos que ficar em quarentena, isolados, e isso realmente não é o normal da nossa vida. Antes de entrarmos na palavra de Deus, preciso só explicar o porquê estamos aqui em um ambiente diferente. Estamos tendo uma reforma na nossa igreja e por conta disso tivemos que mudar de espaço. Estou gravando aqui também da minha casa, mas o mais importante é que a mensagem seja pregada e queremos fazer isso independente do ambiente. Então, antes da nossa mensagem, vamos orar, pedir que Ele nos dirija nesse momento. Oremos. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nos ajuda a enxergar a Tua verdade, a verdade do Teu Evangelho. Nos faz, Senhor, seguir cada dia mais perto de Ti, seguir cada dia junto de Ti, que possamos ter uma alegria santa, uma alegria verdadeira, uma alegria que emana de Ti. Ó Pai, nos faz cada dia mais unidos como povo, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, nos faz cada dia estar unidos mais a Ti e aos irmãos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós falamos aqui justamente como é precioso estarmos em comunhão, como é precioso estarmos unidos uns aos outros. E é isso, basicamente, o que vai falar no salmo que vamos trazer agora, que é o Salmo 133. É um salmo bem curto, tem apenas 3 versículos, mas que tem uma mensagem muito poderosa, especialmente falando sobre a unidade do povo de Deus. Então, vamos observar o que esse texto tem a falar para as nossas vidas. Cântico de peregrinação de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo provavelmente foi escrito por Davi, né? Nós sabemos que de fato foi por Davi, mas provavelmente escrito em um momento onde Davi estava muito alegre, porque havia acabado de deixar em Jerusalém a Arca da Aliança. Isso é um motivo de grande alegria para Davi, porque a Arca da Aliança, ela representa o objeto mais precioso da história de Israel, e aquele objeto estava ali na cidade de Jerusalém. E todas as tribos poderiam se unir para adorar a Deus ali em Jerusalém, e principalmente diante da Arca da Aliança. Então, esse fato, ele foi muito maravilhoso para Davi. E Davi, então, é o que ele está pensando aqui neste momento, ao escrever o Salmo 133. 3 pequenos versículos, mas que mostram a unidade ali no Antigo Testamento dessas tribos de Israel, que são as 12 tribos, as conhecidas 12 tribos de Israel, que estavam unidas com o mesmo propósito: adorar a Deus ali naquela cidade, na cidade de Jerusalém. Isso mostra um contraste, porque, infelizmente, hoje em dia a comunhão na nossa geração não é algo tão enfatizado. Muitas vezes é até negligenciada por muitos crentes. Muitos acabam não enxergando a preciosidade de viver uma vida de união com o povo de Deus. E esse Salmo 133, ele justamente vai falar ao contrário. Ele vai nos ensinar a como ter uma vida entendendo a preciosidade da comunhão dos santos. Esse é o nosso objetivo nesta mensagem. Falar sobre como é precioso a comunhão dos santos. Como essa comunhão, ela realmente tende a nos trazer alegria, tende a nos trazer justamente uma força espiritual, que é a maneira como Deus fez que os santos se reunissem. E o primeiro aspecto que nós vamos falar sobre essa questão da comunhão dos santos é que a comunhão é prazerosa. A comunhão traz prazer ao coração do crente. Nós observamos isso no versículo de número 1.
que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas há algo também que faz parte deste versículo, que é a introdução, onde ela diz assim: cântico de peregrinação de Davi. Então entendemos que este é um salmo de Davi, e ele está ali num bloco de cânticos que são chamados cânticos de ascensão, cânticos de elevação, dos degraus, ou cânticos de peregrinação. Esses cânticos tendem a falar justamente do período em que os crentes saíam de várias partes ali de Israel, em rumo a Jerusalém, para as festas, as festividades que eram normais ali do povo judeu. E aqui é algo muito precioso, porque Davi, ele de fato inaugura um novo tempo. Ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, então agora os crentes poderiam, unidos, né, fazerem essas festas em Jerusalém. Porque antes disso, né, antes dessa conquista de Jerusalém pelo rei Davi, as pessoas se reuniam em outros locais, em algumas outras cidades, mas não na cidade que depois vai ser conhecida como a Cidade Santa. A cidade na qual Abraão ele vai entregar dízimo a Melquisedeque. Então Melquisedeque era rei justamente desta cidade, cidade de Salém, ou Jerusalém. Então, essa adoração aqui que Davi está inaugurando é algo muito especial. Justamente porque a história de Israel é uma história cheia de intrigas, principalmente intrigas entre as tribos. O período de Juízes, especialmente, ele foi marcado por uma série de atritos entre as tribos ali de Israel. Existiu até um período, naquele tempo dos Juízes, onde houve uma guerra civil contra os benjamitas. Então os benjamitas foram quase dizimados pelas outras tribos. Para você observar o tamanho, né, das intrigas que existiam entre as tribos. Mas haviam várias outras questões. Além disso, depois do período dos Juízes, o período anterior a justamente o reinado do rei Davi, é justamente o reinado de Saul. E a perseguição de Saul contra o rei Davi gerou uma crise política, que praticamente dividiu a nação. Existiam então aqueles que concordavam que Davi era ungido de Deus, foi ungido por Samuel, era aquele que Deus tinha escolhido. Agora, a grande maioria, na verdade a maioria, eram aqueles que estavam com o rei Saul. Porque Saul era de fato o rei, né? Tinha de fato aquele poder naqueles dias. Então, ele fez uma perseguição ao rei Davi, e isso trouxe um clima de maior animosidade, rivalidade dentro de Israel. Então, as tribos de Israel não tinham uma comunhão, não eram unidas. E por isso que Davi, ao colocar a arca ali em Jerusalém, vai inaugurar um tempo de uma unidade que nunca existiu na história do povo de Israel. Justamente porque, primeiro, o rei Davi, ele é considerado o rei escolhido por Deus. Claro que não foi porque o rei Davi não tinha pecados. A gente sabe que o rei Davi tinha pecados. Mas o rei Davi era alguém que Deus escolheu e fez com este rei uma aliança messiânica. Ou seja, através da linhagem de Davi, iria chegar o Messias. Então temos um rei especial. Um rei que recebeu uma bênção especial, que era justamente a bênção do descendente. Mas também, o rei Davi, ele conquistou, como eu já falei, a cidade de Jerusalém. E ela então vira a capital de Israel. Então, todas as tribos deveriam ir para a cidade de Jerusalém para adorar o nome do Senhor. E, além disso, a Arca da Aliança, que estava em outra cidade, ela então é levada para dentro de Jerusalém. Então nós temos aqui três coisas muito preciosas. A figura messiânica do rei, nós temos a cidade santa de Jerusalém, e nós temos a Arca da Aliança, que era o objeto sagrado mais precioso da história de Israel. Estavam ali essas três coisas unidas na cidade de Jerusalém. E então, os peregrinos, agora, eles poderiam ir
para adorar o nome de Deus na cidade de Davi, ou seja, na cidade de Jerusalém. Então, todas as tribos agora poderiam se reunir em torno do propósito de adoração ao nome do Senhor. Isso então fala ao nosso coração algo muito precioso, que precisamos então nos livrar de tudo aquilo que nos distancia para termos prazer na comunhão em torno da adoração a Deus. Precisamos então despojarmos as nossas intrigas, as nossas brigas, as nossas preferências pessoais, as nossas questões políticas. Precisamos deixar tudo isso de lado e adorar o nome do Senhor. Isso é que deve nos motivar, isso é que deve nos unir. E claro que essas diferenças que existem são naturais, elas pouco a pouco elas vão sendo transformadas segundo a palavra de Deus. Então, o desejo da comunhão, mesmo que seja difícil, deve acontecer. E esta comunhão, então, ela vai trazendo grandes bênçãos para a vida dos crentes. Ela vai trazendo um prazer muito maravilhoso na vida dos crentes. E o próprio Deus, ele reconhece que é algo bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Então, estarmos juntos como igreja nos dias de hoje é algo muito precioso também. E eu sei que nós temos vivido esse tempo aí do coronavírus e nós estamos fazendo essas reuniões online, né? Temos essas gravações de mensagens, mas isso não é um culto normal ao Senhor. O culto que nós apresentamos a Deus deve ser um culto pessoal. Um culto onde a comunidade reunida, ela adora o Senhor. Então temos aqui um momento apenas de lembrarmos do Senhor, de continuarmos a aprender sobre o Senhor através dessas mensagens. Termos, nem que seja muito pouco, através das nossas mídias sociais, um pouco da nossa comunhão, mas não se compara à adoração coletiva que nós temos na igreja. Por isso que nós devemos orar intensamente, ter esperança de que esses tempos mudem logo. Devemos orar para que esse vírus, que uma cura seja encontrada logo para essa questão e possamos novamente nos reunir. Claro que com todos os cuidados, por conta que esses tempos são difíceis, mas nós devemos nos reunir o quanto antes. Devemos justamente respeitar as limitações impostas aí pelos programas de saúde, mas devemos colocar no nosso coração que não é normal estarmos nos reunindo por internet. Isso não é um culto. Isso nem de longe é o que a palavra de Deus apresenta. Então, devemos estar ansiosos para voltarmos às nossas comunidades. É muito triste chegar na igreja e não ver nenhum irmão. Vocês sabem que eu moro próximo à igreja. Então, geralmente eu estou indo lá no prédio da igreja. E ver aquelas cadeiras vazias, não ver o rosto dos irmãos ali reunidos, é algo realmente que dá uma tristeza. Porque é muito importante que nós tenhamos uma comunhão sincera uns com os outros. Realmente, mesmo com as nossas diferenças, com as nossas personalidades diferentes, mesmo assim, é muito importante nos reunirmos, nos ajuntarmos em torno da pregação do Senhor Jesus Cristo, em torno da adoração ao nome do Senhor. Então, a comunhão é algo prazeroso. Então, quando estamos distantes da comunhão, estamos deixando de lado esse prazer maravilhoso que Deus nos dá. Mas o segundo aspecto da comunhão é que a comunhão é algo sagrado. A comunhão é sagrada para os crentes. O versículo de número 2 apresenta o seguinte: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Eu destaquei aqui a primeira parte, onde diz assim: o óleo precioso sobre a cabeça. Isso daqui está falando sobre a unção. A ideia da unção ali no Antigo Testamento, e até no Novo também, é a ideia de você então
ser escolhido. Então, o óleo, né, era pego um óleo, geralmente o óleo da oliveira, e esse óleo, então, era derramado na cabeça de alguém que era escolhido para uma tarefa. Geralmente, os reis recebiam essa unção especial. Até hoje, a rainha da Inglaterra, os reis da Inglaterra, eles têm esse ritual de serem escolhidos através, colocam então um óleo ali na cabeça deles, e ali era um símbolo de que eles foram escolhidos por Deus. Então, é um óleo precioso sobre a cabeça. Tá? Essa unção era justamente para mostrar a escolha e a aprovação de Deus. Deus aprova a nossa comunhão. E vai ilustrar justamente essa aprovação e como Deus ele se agrada justamente dessa comunhão através da figura das gotas deste óleo descendo pela cabeça de um grande patriarca, de alguém muito importante da história de Israel, que é justamente o sacerdote ou o sumo sacerdote Arão. Arão é considerado o símbolo máximo do sacerdócio. Então, dentro dos seres humanos, alguém que era considerado o mais importante, aquele que poderia se chegar na frente de Deus, diante de Deus, para adorar e para redimir o povo, era o sacerdote. Então, ele que poderia fazer os rituais principais ali dentro de Israel. Então, ele é o sumo sacerdote, o mais importante dos sacerdotes. E diz então, quando o salmista usa essa simbologia, ele vai conectar a ideia da comunhão, daquele óleo que desce da cabeça de Arão, e ele vem então passando pelo rosto de Arão, passa então pela barba de Arão, e chega nas suas vestes. E é aquelas vestes sacerdotais, vestes que representam justamente o culto ao Senhor. Então, isso tudo simboliza que o momento da comunhão é algo muito sagrado. Então, algo muito especial e que Deus, então, quer mostrar que esse momento da comunhão não é apenas um momento para a gente só bater um papo. Claro que bater um papo, estar entre amigos ali na igreja é maravilhoso, é prazeroso, é tudo isso, mas também é sagrado. A gente não pode dispensar o momento da comunhão. E então o ato de participar da comunhão santa deve ter grande importância e deve ser de grande reverência. Nós não podemos achar que é algo qualquer. Não é como se a gente fosse assistir um filme no cinema, que a gente assiste e depois vai embora. Não, faz parte do povo de Deus estar ali reunidos, ali conhecendo as dificuldades, tentando fazer amizades, tentando fazer laços, porque isso é o que Deus exige de nós. Então Deus exige de nós essa interação. Isso é sagrado. Isso é muito importante. E eu sei que é difícil. Para algumas pessoas, principalmente as pessoas que chegam logo na igreja, que chegam recentemente na igreja, para se acostumar com a comunhão da igreja, demora um tempo. E é muito importante também que os veteranos da igreja recebam os que estão chegando, que acolham os que estão chegando, porque isso é um ato sagrado. Isso não é uma questão só de ser gente boa, de ser uma pessoa legal. Não, é muito mais do que isso. É um ato sagrado. E vai mostrar o quanto a comunhão é importante, é necessária e é prazerosa para a igreja. E um terceiro elemento que eu quero aqui trazer para vocês é que a comunhão, ela também é eterna. Estarmos juntos como povo não é algo apenas aqui do nosso tempo, aqui da igreja, mas é algo para a eternidade. É algo que nós devemos nos acostumar hoje, porque é isso que nós vamos ter pela eternidade. Todos aqueles que conhecem o nome do Senhor terão esta comunhão sincera, se de fato forem convertidos ao nome do Messias, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então terão essa comunhão com os santos na eternidade, no paraíso. Então, a comunhão é algo não apenas para agora, mas para toda a eternidade. O versículo de número 3 traz basicamente isso, onde diz assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja,
O Senhor abençoa a unidade do seu povo, porque o Senhor sabe, foi o Senhor que determinou, que esse será o padrão da eternidade. Então, Deus ordena a sua bênção, Deus dá a sua bênção. Justamente uma bênção de uma comunhão para toda a vida, para toda a existência do povo de Deus pela eternidade. Então, devemos nos alegrar com a comunhão, porque é algo que não é apenas da agora, não é apenas dos dias da igreja, mas é para todo o resto das nossas vidas junto do Senhor. E ele vai usar uma ideia aqui para mostrar justamente essa ideia da unidade, da bênção, é justamente através de um elemento geográfico de Israel. Eu até trouxe um mapinha aqui para vocês. Vocês estão vendo no norte aí, o Monte Hermon. O Monte Hermon é o monte mais alto ali das redondezas de Israel. Então, o Monte Hermon, ele, inclusive o seu cume, né, o alto da montanha, ele é todo nevado. E quando o vento dá naquela montanha, ele então carrega um orvalho, e que esse orvalho ele vai regando toda a terra de Israel até chegar ali nos limites de Jerusalém. Fala então que o Monte Hermon rega de norte ao sul de Israel. É exatamente como a bênção de Deus sobre a unidade do seu povo. Se o povo estiver unido, se o povo estiver em paz, Deus derrama as suas bênçãos, a sua chuva de bênçãos para o seu povo. Então devemos lembrar dessa imagem, né, que este orvalho vem nos abençoar, vem nos capacitar, vem nos dar novo ânimo. E essa comunhão, essa unidade, justamente é como nós podemos aproveitar essa bênção. Se estamos apenas isolados, distantes uns dos outros, nós não podemos aproveitar a bênção da comunhão. Mas, se estamos unidos, mesmo com as nossas diferenças pessoais, nós só teremos alegria. Uma alegria não apenas dos nossos dias, mas uma alegria pela eternidade. Então, a comunhão será uma bênção derramada por Deus aos crentes por toda a eternidade. Pela eternidade. Então não devemos esquecer disso. É algo que você precisa guardar no coração. A comunhão, ela é prazerosa, ela é preciosa e ela é eterna. Com isso, nós podemos então fazer uma reflexão. E a reflexão que nós podemos aqui extrair e praticar nas nossas vidas, a primeira delas é que nós devemos valorizar mais o tempo de comunhão na casa do Senhor. Nós devemos entender que estar junto aos irmãos, que estar aproveitando, gozando daquele tempo ali, junto aos irmãos, é algo especial, é algo precioso, é algo que nós precisamos trazer para as nossas vidas e precisamos valorizar isso. Não devemos achar que isso é algo que não tem muita serventia. Não. Vença as suas dificuldades, vença a sua, sei lá, até timidez, vença as suas dificuldades de relacionamentos e venha aproveitar da comunhão. Certamente é algo muito precioso. Outra questão que também podemos refletir aqui é que a comunhão, além de ser prazerosa, ela é um ato sagrado. Devemos compreender que não é apenas algo ali para bater um papo, não é apenas um clube social. A comunhão mostra que Deus está abençoando o seu povo. E quando nós temos amizades santas que vêm por meio dessa comunhão, toda a igreja é abençoada. Todo o povo de Deus é abençoado naquela comunidade. E precisamos também entender que a comunhão é um vislumbre da vida na eternidade. Na eternidade, nós não vamos conhecer apenas a Deus. Claro que isso vai ser o melhor, o mais interessante vai ser conhecer a Deus. Mas também é muito bom conhecer outras pessoas, poder gozar da comunhão com outras pessoas de uma forma santa, sem mais a existência do pecado. O pecado não vai mais nos distanciar. Então, precisamos compreender isso. Certamente a comunhão é preciosa. Precisamos entender que a comunhão é algo que Deus vai nos dar por
toda a eternidade. Precisamos experimentar essa comunhão hoje. Por isso que nós devemos continuar orando, para que esse tempo de quarentena passe e que possamos, então, voltar às nossas reuniões repleta de pessoas, com aquele carinho gostoso que só as igrejas do Senhor Jesus Cristo conseguem dar. E aí, para fechar, então, esse momento, eu lembro de algo que eu já estudei sobre a história dos exércitos romanos, que é uma formação muito especial do exército romano. Que é justamente a defesa tortuga, ou defesa da tartaruga. Que era basicamente o seguinte: os escudos dos soldados romanos eram escudos retangulares, um pouco curvados, e que esses escudos também eram grandes. Então, quando eles queriam se proteger de flechadas, de ataques aéreos dos inimigos, eles então se juntavam, se agrupavam e faziam uma espécie de casco com os escudos. E para conseguir fazer essa formação, era necessário muito treino, era necessário que todos ali, aqueles soldados, estivessem unidos, estivessem bem compromissados com aquela formação. Porque se um não estivesse fazendo seu papel direito, estivesse desligado no seu papel, quando houvesse um ataque, todos seriam, então, receberiam o dano. Então, por isso que todos nós devemos nos empenhar pela comunhão, devemos estar juntos, compreendendo que isso é algo especial, que é algo maravilhoso. Não podemos deixar isso de lado. Quando nós abrimos a guarda, quando nós, então, abandonamos os irmãos da igreja, isso vai ser muito prejudicial para todos nós, especialmente para nós mesmos, porque nós estamos deixando de ter esse prazer, ter esse algo que é sagrado nas nossas vidas, estamos deixando de praticar a eternidade de hoje. Então, reflita nessas coisas. Interessante que você leve tudo isso para a sua vida, e uma lição que nós podemos extrair de tudo isso que nós vimos foi que Deus se agrada quando os irmãos valorizam a comunhão. Então, valorize a comunhão, busque a comunhão, que certamente o Senhor Jesus Cristo vai te dar uma alegria perene, vai te dar uma alegria indizível, justamente porque a comunhão é algo muito especial. Vamos então orar e agradecer a Deus, justamente por causa dessa mensagem da palavra de Deus, por causa deste salmo que tanto tem a nos falar ao nosso coração. Vamos então orar. Senhor Santo Deus, muito obrigado por cuidar das nossas vidas. Senhor, estamos nesse tempo de isolamento, buscando justamente a Tua paz, o Teu amor, mas, Senhor, nós também sentimos falta da comunhão. Estamos distantes fisicamente. Claro que nós temos orado um pelos outros, temos lembrado um dos outros, mas certamente a comunhão pessoal, a comunhão agradável da reunião dos santos é maravilhosa. O rei Davi lembrou disso, escreveu este salmo justamente para nos mostrar o quanto é precioso estarmos unidos com os irmãos. Mesmo que tenhamos as nossas diferenças, as nossas questões pessoais, nós devemos ultrapassar tudo isso para a glória do Senhor. Então, Pai, nos ajuda, é o que nós te pedimos. Irmãos, temos usado esse tempo final justamente para compartilhar um momento de louvor. E quero falar justamente de uma música, de uma canção que fala sobre a comunhão. Então preste atenção nessa letra, reflita nessa letra, porque certamente ela vai ser maravilhosa para a sua vida. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa.
os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos